Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor estejam com todos. Hoje, meditaremos no livro do profeta Joel, capítulo 1, uma passagem que traz um alerta solene e um chamado urgente ao arrependimento. Joel nos apresenta um cenário de devastação causado por uma praga de gafanhotos, que serve como símbolo do julgamento de Deus e como um convite à reflexão sobre nosso relacionamento com Ele. Esse texto nos desafia a considerar a seriedade do pecado, o impacto de nossas escolhas e a necessidade de buscarmos ao Senhor com um coração contrito. Convido você a abrir sua Bíblia e acompanhar comigo esta mensagem profunda e edificante, permitindo que o Espírito Santo fale ao seu coração. Vamos juntos explorar as riquezas desta palavra e aprender como aplicar seus ensinamentos em nossa vida. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais. Contai isto a vossos filhos, e vossos filhos aos filhos deles, e os filhos deles a outra geração. O que ficou da locusta, o gafanhoto o comeu. E o que ficou do gafanhoto, a lagarta o comeu. E o que ficou da lagarta, o pulgão o comeu. Despertai, bêbados, e chorai. Uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque é tirado da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda, e lançou-a por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco, pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjares e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros uivam por causa do trigo e da cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, porquanto a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Entrai e passai a noite em sacos, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembléia solene. Congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros estão assolados, os armazéns foram derribados, porque o trigo se secou. Como geme o gado, as manadas de bois estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são assolados. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama queimou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam por ti, porque os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. O livro de Joel se inicia com uma mensagem pungente de urgência e arrependimento, diretamente endereçada ao povo de Israel em um período de profunda calamidade. Joel, cujo nome carrega o belo significado de "O Senhor é Deus", se apresenta como um porta-voz divino, um profeta chamado para despertar a nação para o reconhecimento dos juízos de Deus e para o retorno sincero a Ele. O capítulo 1 de Joel descreve vividamente uma devastação causada por uma impressionante invasão de gafanhotos, mas essa catástrofe transcende a mera descrição de um evento natural. Ela aponta inequivocamente para um julgamento divino e serve como um prenúncio sombrio do temido dia do Senhor. A mensagem inicial do capítulo enfatiza com força a gravidade do momento presente. Joel começa convocando solenemente os anciãos, líderes da comunidade e todo o povo a prestarem muita atenção às suas palavras. Ouvi isto, anciãos, e dai ouvidos, todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias ou nos dias de vossos pais?
Joel 1, versículo 2. A pergunta retórica e incisiva enfatiza que a calamidade que Israel está enfrentando é algo sem precedentes na história da nação, um evento tão marcante que precisa ser cuidadosamente lembrado, registrado e transmitido fielmente às gerações futuras. A repetição da ordem para contar aos filhos, netos e às próximas gerações, Joel 1, versículo 3, sugere que a história da intervenção direta de Deus na vida de Israel, tanto em bênção quanto em juízo, deve servir como um alerta contínuo, uma lição perene e um poderoso convite constante ao arrependimento. A descrição da devastação causada pela praga de gafanhotos, apresentada nos versículos 4 ao 7, é gráfica, vívida e profundamente impactante. Os gafanhotos são representados por 4 diferentes termos hebraicos: ganzam, cortador; arbe, gafanhoto propriamente dito; Ielec, devorador; e Hazil, destruidor. Cada um descrevendo um estágio diferente do ciclo de vida do inseto ou um tipo específico de dano causado. Essa rica linguagem poética e multifacetada reforça a ideia de uma destruição completa e abrangente, um juízo total e implacável em que absolutamente nada é poupado. Essa praga devastadora não afeta apenas a economia da nação ou os recursos físicos da terra. Ela atinge o próprio coração da adoração do povo a Deus. A perda catastrófica das colheitas implica diretamente a interrupção das ofertas de manjares e libações no templo, símbolos poderosos da comunhão vital entre o povo e o seu Deus. Joel, em sua mensagem profética, se dirige a grupos específicos da sociedade israelita, como os bêbados, os sacerdotes e os agricultores. Cada grupo é chamado individualmente a reconhecer a gravidade do momento presente e a lamentar profundamente as suas respectivas condições. Essa abordagem direcionada e pessoal destaca que o juízo de Deus não faz acepção de pessoas. Todos, sem exceção, são afetados pelas consequências do pecado e, portanto, todos precisam se voltar urgentemente para Deus em arrependimento sincero. Os bêbados são especialmente advertidos porque o vinho, símbolo de alegria, celebração e festividade, foi completamente tirado deles pela devastação das videiras. Os sacerdotes lamentam amargamente porque os elementos essenciais necessários para a realização do culto e dos sacrifícios no templo foram destruídos pela praga, simbolizando uma profunda ruptura na comunhão entre o povo e Deus. Os agricultores, por sua vez, sofrem profundamente pela perda total de seus campos e colheitas, a base de sua subsistência e prosperidade. A própria terra, personificada como triste e enlutada, Joel 1, versículo 10, reflete a angústia e o sofrimento de toda a criação diante do justo juízo divino. Outro aspecto central e recorrente do capítulo 1 de Joel é a forte convocação ao arrependimento sincero. Joel conclama urgentemente os sacerdotes, líderes espirituais da nação, e todo o povo a se cingirem com panos de saco, um símbolo externo de profunda humilhação, luto e pesar, e aclamarem fervorosamente ao Senhor em oração contrita. A ordem clara e direta para santificar um jejum e convocar uma assembleia solene, Joel 1, versículo 14, indica a necessidade urgente de uma resposta comunitária e unificada ao juízo de Deus. Esse chamado não se limita a uma mera reação emocional à crise devastadora, mas representa uma ação espiritual profunda que reconhece a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas e busca diligentemente a restauração da comunhão quebrada entre o povo e o seu Criador. No versículo 15, Joel introduz um tema central e recorrente em seu livro: o temido dia do Senhor, um conceito teológico que será amplamente aprofundado nos capítulos seguintes. O dia do Senhor é descrito como um tempo específico de julgamento, retribuição e destruição, vindos diretamente do Todo-Poderoso, o Deus soberano sobre toda a criação. Esse dia não se restringe ao contexto imediato da invasão dos gafanhotos e da seca severa, mas aponta profeticamente para eventos futuros, tanto no contexto histórico de Israel, como os julgamentos sobre as nações vizinhas, quanto na perspectiva escatológica bíblica, referindo-se ao julgamento final de toda a humanidade.
O capítulo 1 de Joel encerra com uma descrição ainda mais intensa e abrangente da calamidade que assola a terra. Além da praga de gafanhotos, a seca implacável e o fogo consumidor são mencionados como outros elementos de destruição, afetando drasticamente tanto os animais quanto as plantas. Até mesmo os leitos dos rios se secaram completamente e os animais, sedentos e famintos, bramam por socorro, ilustrando vividamente a magnitude do sofrimento generalizado causado pelo justo juízo de Deus sobre a terra. Joel, em meio a esse cenário desolador, eleva a sua voz em um clamor angustiado ao Senhor, reconhecendo humildemente que somente Ele, em sua infinita misericórdia e poder, pode restaurar a terra devastada e o povo quebrantado. Ao prosseguirmos com a análise do capítulo 1 de Joel, percebemos que a mensagem transmitida pelo profeta não se limita à mera descrição de uma calamidade específica, mas revela a profundidade e a abrangência do juízo de Deus sobre o pecado e a necessidade urgente de um arrependimento coletivo e sincero por parte do povo. Joel utiliza uma linguagem rica em simbolismo e imagens vívidas que transcendem a tragédia local e nos conduzem a considerar a soberania absoluta de Deus em todas as áreas da vida humana. Ele realiza essa conexão profunda ao interligar as condições físicas da terra com a dimensão espiritual do povo, mostrando que a saúde da nação dependia diretamente de sua relação com Deus. O impacto da praga devastadora de gafanhotos e da seca severa descritas neste capítulo não é apenas material e econômico, mas também profundamente espiritual. A perda das colheitas abundantes não significa apenas fome física e dificuldades financeiras, mas também a interrupção das ofertas e sacrifícios ao Senhor, que eram uma parte essencial e intrínseca da adoração no templo. Sem os grãos, o vinho novo e o azeite fresco, elementos fundamentais para os sacrifícios e libações prescritos na lei de Moisés, os sacerdotes se viam impossibilitados de realizar os rituais sagrados, impedindo assim o povo de oferecer culto a Deus conforme os mandamentos divinos. Essa interrupção abrupta dos rituais simboliza a distância crescente entre o povo e Deus, causada pelo pecado persistente e pela negligência espiritual. Joel também destaca o papel crucial dos líderes espirituais nesse momento de profunda crise. Os sacerdotes, que eram os principais responsáveis por interceder pelo povo perante Deus e liderá-lo em adoração sincera, são chamados especificamente a lamentar profundamente e a clamar fervorosamente ao Senhor por misericórdia. Isso reflete uma verdade atemporal e aplicável em todas as épocas da história. Os líderes espirituais têm a grande responsabilidade de guiar o povo de Deus em tempos de dificuldade, reconhecendo humildemente o justo juízo divino e conduzindo a congregação ao arrependimento genuíno e à busca pela face do Senhor. No entanto, esse chamado ao lamento e à contrição não se limita apenas aos sacerdotes. É uma convocação urgente e abrangente para toda a nação de Israel, convidando cada indivíduo a examinar o seu próprio coração e a se voltar para Deus. Os agricultores, a principal força produtiva da nação, são outro grupo social mencionado especificamente por Joel. A destruição completa das videiras, figueiras, plantações de trigo e cevada representa a perda das bênçãos materiais que sustentavam a nação. Essas culturas não eram apenas fontes de alimento e renda, mas também símbolos da provisão divina e da prosperidade prometida à obediência. Sua devastação aponta diretamente para o fato de que o sustento de Israel dependia exclusivamente de Deus, e não de sua própria força ou habilidade. Joel chama esses agricultores a reconhecerem sua total dependência do Senhor e a lamentarem não apenas pela perda econômica imediata, mas também e principalmente pela desconexão espiritual que essa perda revela. A destruição dos campos se torna, assim, um espelho da condição espiritual da nação, refletindo a necessidade urgente de um retorno a Deus. A inclusão dos bêbados na mensagem de Joel pode parecer, à primeira vista, um tanto inesperada, mas é, na verdade, profundamente significativa dentro do contexto da mensagem do profeta. O vinho, que simbolizava a alegria, celebração, fartura e os prazeres da vida, foi drasticamente tirado deles pela devastação das videiras.
Isso serve como um poderoso e doloroso lembrete de que as consequências do pecado e do afastamento de Deus afetam todas as áreas da vida humana, desde os prazeres cotidianos e as alegrias momentâneas até os aspectos mais profundos da espiritualidade e da comunhão com o Criador. O lamento dos bêbados, portanto, se torna um símbolo pungente da necessidade de abandonar as distrações mundanas, os prazeres passageiros e a busca por satisfação em coisas vazias, e se voltar para Deus em arrependimento genuíno e busca por verdadeira alegria e contentamento. No versículo 14, Joel convoca toda a nação para um jejum solene e uma assembleia sagrada. Essa prática comunitária de arrependimento e humilhação diante de Deus era um elemento essencial e profundamente enraizado na vida religiosa de Israel. Ao santificar um jejum, ou seja, ao separá-lo como um tempo dedicado exclusivamente a Deus, o povo demonstrava publicamente a sua humildade perante o Senhor, reconhecendo a sua total dependência dele para o sustento, a proteção e a restauração. O jejum, nesse contexto, não era meramente um ritual religioso vazio de significado, mas uma expressão externa e visível de um coração contrito, quebrantado e verdadeiramente arrependido. A convocação para uma assembleia solene, por sua vez, ressalta a importância da unidade espiritual em tempos de crise e a necessidade de buscar a Deus em conjunto, como uma nação unida em propósito e em oração. O tema central do Dia do Senhor, introduzido de forma concisa, porém impactante, no versículo 15, ai daquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como assolação do Todo-Poderoso. Perpassa todo o livro de Joel e ganha contornos cada vez mais nítidos nos capítulos subsequentes. Embora o contexto imediato da mensagem de Joel seja a devastação causada pela praga de gafanhotos e pela seca implacável, o dia do Senhor aponta para algo muito maior e mais abrangente. Um tempo específico de intervenção divina na história da humanidade, um tempo de juízo, retribuição e restauração que transcende os eventos locais e históricos. Esse dia é descrito como um tempo de destruição e assolação que vem diretamente do Todo-Poderoso, revelando o poder absoluto de Deus sobre toda a criação e a seriedade de seu julgamento contra o pecado e a injustiça. Essa visão escatológica, ou em outras palavras, essa perspectiva sobre os eventos futuros que se estende para além do contexto imediato, serve como um poderoso chamado à vigilância espiritual, lembrando constantemente ao povo de Deus que ele está no controle absoluto de todas as coisas e que a sua justiça perfeita prevalecerá no final dos tempos. A personificação da terra e dos animais, que lamentam juntamente com o povo de Israel no final do capítulo, reforça ainda mais a magnitude do sofrimento causado pelo juízo divino. A terra, os campos cultivados, as árvores frutíferas e até mesmo os leitos dos rios são descritos como devastados, secos e estéreis. Os animais, incapazes de encontrar pasto verdejante ou água fresca para saciar a sede, gemem em angústia e clamam por socorro. Essa linguagem poética e carregada de simbolismo enfatiza que o pecado do povo não afeta apenas os seres humanos individualmente ou a sociedade como um todo, mas também toda a ordem criada, o meio ambiente e o equilíbrio natural. A harmonia original da criação, cuidadosamente ordenada por Deus desde o princípio, foi profundamente rompida pela desobediência humana e pela consequente quebra da aliança com o Criador. Ao concluir o estudo do capítulo 1 de Joel, é crucial observar como o profeta direciona consistentemente o foco do povo para o reconhecimento da soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas e para a necessidade urgente e inadiável de um arrependimento sincero e profundo. Joel deixa muito claro que a calamidade que atingiu Israel, seja ela interpretada como um evento puramente natural ou como uma metáfora espiritual do estado da nação, não é um mero acaso ou uma coincidência infeliz, mas sim parte integrante do justo juízo de Deus, um chamado amoroso para despertar o seu povo do estado de complacência, indiferença espiritual e afastamento de seus caminhos. Após refletirmos sobre a poderosa mensagem do capítulo 1 de Joel, somos confrontados com um chamado urgente ao arrependimento e à busca sincera pela presença de Deus.
Este capítulo nos lembra que, mesmo em tempos de calamidade, há esperança para aqueles que se voltam ao Senhor com um coração humilde e contrito. Convido você a unir-se a mim em oração neste momento. Vamos juntos clamar ao Senhor, reconhecendo nossa dependência dele e pedindo que ele traga restauração, renovação espiritual e uma nova sensibilidade à sua voz em nossas vidas e em nossa comunidade. Oremos, Senhor meu Deus Todo-Poderoso. Nos prostramos diante de tua presença, reconhecendo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Obrigado pela tua palavra em Joel 1, que nos alerta sobre a importância de nos voltarmos ao Senhor em tempos de crise. E nos lembra que o Senhor está sempre pronto a ouvir o clamor de um coração arrependido. Pai, reconhecemos que muitas vezes temos falhado em buscar a tua face com sinceridade. Temos permitido que nossas prioridades se desviem daquilo que realmente importa, uma vida de comunhão e obediência ao Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, por negligenciarmos a tua voz e por colocarmos nossa confiança em coisas passageiras. Assim como o povo enfrentou o devastador ataque dos gafanhotos e foi chamado ao arrependimento, pedimos que o Senhor desperte nosso coração para reconhecer as áreas em nossa vida que precisam ser entregues ao Senhor. Ajuda-nos a enxergar a urgência de nos voltarmos ao Senhor com todo o nosso ser, clamando por tua intervenção e tua graça transformadora. Oramos por nossa nação, por nossas famílias e pela tua igreja. Que possamos ser um povo sensível à tua direção, comprometido com a tua vontade e disposto a viver como instrumentos de renovação espiritual. Senhor, restaura os lugares devastados em nossas vidas e nos dá um coração humilde, disposto a ouvir e obedecer a tua voz. Sabemos que o Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor. Que essa verdade encha nosso coração de esperança e nos impulsione a buscar ao Senhor de todo o coração. Nos fortalece em nossa caminhada de fé e nos capacita a sermos luz em meio às trevas deste mundo, refletindo o teu amor e proclamando a tua verdade. Entregamos nossa vida, nossos sonhos e nossos desafios em tuas mãos. Confiamos que, em meio a qualquer circunstância, o Senhor é aquele que restaura, transforma e faz todas as coisas novas. Oramos com gratidão e fé, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todo o sempre. Amém. A mensagem de Joel 1 nos confronta com a seriedade do pecado e a urgência do arrependimento. Se esta mensagem tocou o seu coração, convidamos você a refletir. Em quais áreas da sua vida você precisa se voltar para Deus? Quais distrações ou pecados estão te afastando da comunhão com Ele? Compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa ouvir este chamado ao arrependimento. Juntos, podemos buscar a Deus em oração e jejum, reconhecendo nossa dependência dele e buscando a restauração de nossa vida espiritual. Se você tem um pedido de oração, um testemunho de como Deus tem agido em sua vida, ou simplesmente deseja compartilhar suas reflexões, deixe um comentário. Nosso corpo de pastores e obreiros está aqui para apoiá-lo nesta jornada. Que a graça e a misericórdia de Deus alcancem abundantemente a sua vida. Amém.